som da mente vem vibrando no ritmo da ciência. Vou dançando, descobrindo o universo em mim pelo caminho da neurociência. Enfim. Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção e Neuropediatria. Neste episódio, o tema é Quando o cuidado vira risco. Adriano fala e a mente expande, cada palavra um novo horizonte. Com cada episódio eu me conecto. Quer colaborar para a continuidade do projeto? Pois é, envie este episódio ou outros do seu interesse ou o canal para seus amigos, colegas de trabalho. Recomende em suas redes sociais. É essa divulgação que nos ajuda a manter o projeto vivo. E eu conto com a sua colaboração também escrevendo para a gente no WhatsApp 22 99 222 1003 com suas dúvidas, críticas, elogios, sugestões. Isso nos ajuda muito a elaborar novos episódios. Você ainda pode curtir as redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook, Quora. E também, se quiser conhecer um pouco mais sobre projetos que eu desenvolvo, visite o meu site www.adrianofreitas.com. Sons e palavras em harmonia, trazendo luz à neurologia. A cada podcast, uma viagem, constelação de sinapses, numa só imagem. Quando a gente tem um filho ou um sobrinho, alguém muito próximo que é um bebezinho, é comum a gente querer proteger ele, né? Evitar que ele adquira doenças, que ele, né, se contamine com alguma coisa, e a gente acaba protegendo ele do ambiente, tendo cuidados de higiene. Isso é importante, claro, mas na medida certa. Da mesma forma, quando a criança cresce um pouco, e em alguns casos até quando é bebê, a gente também não quer que ela se frustre, que ela chore, que ela fique triste. E aí a gente fica evitando que ela se contrarie ou que ela tenha esse tipo de frustração. Só que tudo isso é importante, tudo isso é bacana, mas eles têm um risco. Porque, na verdade, tudo que é em excesso acaba sendo prejudicial e acaba tendo um efeito contrário do que a gente imagina. Então, muita gente acha que todo cuidado é pouco, que a gente tem que ter absoluto cuidado com as crianças, com os bebês. Só que não é bem assim, né? Cuidar é essencial, mas cuidar demais inverte o seu objetivo. A gente acaba prejudicando o desenvolvimento das crianças. O excesso de proteção pode, mesmo sem querer, prejudicar o desenvolvimento do cérebro e do sistema imunológico e até a capacidade das pessoas lidarem com frustrações. Então, bebês que não têm contato com outras pessoas, bebês onde ninguém pode chegar perto, ou quando chega tem que usar máscara, luva, sabe? Isso é um exagero. Da mesma forma, ambientes excessivamente esterilizados, com esterilizador de ar, esterilizador com os objetos esterilizados, também é um problema. E evitar qualquer desconforto, frustração, tristeza, também é um problema. Ou seja, tudo isso pode inverter o seu objetivo inicial, que é de cuidar. Hoje a gente vai entender, à luz da neurociência e até da imunologia, por que o excesso de cuidado pode gerar justamente o oposto do que a gente busca, que é a maior vulnerabilidade. Bem, para começar, a gente tem que entender o seguinte conceito. O organismo humano, nosso organismo, e até de outros mamíferos também, não é exclusividade humana, ele não nasce pronto. Ele aprende a lidar com certas situações a partir do momento que ele é exposto a essas situações. Então, o excesso de isolamento, o excesso de limpeza significa automaticamente menos estímulos no sistema imune. E ao ter menos estímulos, ele não aprende a lidar com eles, né? Então, ele não tem aquela
total eficiência de reconhecer o que é danoso, o que é bom e gerar meios de combater naturalmente isso. E aí acaba fragilizando esse sistema imune porque ele não consegue lidar com certas situações porque nunca foi exposto a elas, mesmo que em grau pequeno. Então, quando há o excesso de limpeza, de esterilização, a falta de contato com outras pessoas, você certamente faz com que o sistema imune esteja mais propenso a ter alergias, intolerâncias, asma, doenças autoimunes, doenças inflamatórias. Então, na prática, o sistema imunológico ele precisa enxergar o mundo, ele precisa ver o mundo para saber com o que ele precisa lidar. Sem isso, ele acaba reagindo errado, que é o caso das alergias, das intolerâncias. Por exemplo, uma criança que brinca ao ar livre, que tem contato com pé no chão, e aquelas crianças que são criadas num apartamento, numa bolha, que não pode brincar ao ar livre, que não pode pisar no chão descalço, que não pode lidar com outras pessoas de perto, elas vão ter uma diferença nessa forma com que o sistema imunológico se desenvolve. Vai ter contato com problemas ou com questões ou com micro-organismos e vai aprender a lidar com eles. O outro não. E existem algumas fases que são importantes, que são as chamadas janelas críticas, que são janelas ou períodos da infância e do desenvolvimento, onde esse treinamento do sistema imunológico e até do nosso cérebro são fundamentais para calibrar o sistema de defesa e a forma com que a pessoa reage às coisas. Nós temos uma formação muito intensa desse aprendizado entre os 0 e 3 anos. Então, entre os 0 e 3 anos, o sistema imunológico está se desenvolvendo muito, está aprendendo muito a lidar com as coisas. Depois você tem uma consolidação disso que ele aprendeu, que vai ali até os 7 anos. E aí a gente inclui várias situações, que é o contato com o ambiente, é o contato com pessoas, é o contato com alimentos variados. Lógico que quando eu falo isso, não é que eu estou falando que você tem que pegar doenças infecciosas e colocar a pessoa em contato direto. O bebê em contato com alguém que se sabe que está com uma doença contaminante e expor ela a um risco alto. Não é isso. Mas você não pode isolar ela daquilo que seria o normal e cotidiano do ser humano, que é lidar com outras pessoas, que é ter esse contato com outras pessoas, que é viver num ambiente normal, Isso é que vai fazer o sistema imunológico se desenvolver de forma adequada. E muita gente acha que não, mas existe um neurodesenvolvimento junto a isso tudo. O sistema imune e o cérebro, eles estão conectados, assim, muito de perto. Eles são, têm uma relação muito sólida. Inflamações, estresse e experiências, elas vão moldando o cérebro e moldando o sistema imunológico. Até porque o cérebro e o sistema nervoso autônomo, eles atuam na imunidade. Então, eles são integrados. Você precisa ter um bom desenvolvimento do seu sistema imunológico, mas precisa ter um bom desenvolvimento do seu cérebro. Um ambiente totalmente controlado, ele vai limitar as experiências essenciais para o desenvolvimento saudável. E aqui eu estou falando de sistema imune porque isso é o que as pessoas mais confundem. Elas têm a visão de que você realmente não pegar uma gripe, não pegar um resfriado, a pessoa está totalmente protegida numa bolha, isso garante que a pessoa seja mais saudável, quando na verdade não. Então isso é o que mais se confunde. Mas existe também a questão comportamental, a questão do cérebro ser capaz de lidar com as frustrações e com o comportamento, coisa que eu já falei em outros episódios. Esse desenvolvimento não é só biológico. Ele não precisa desenvolver só o biológico, só o imune. Ele precisa também desenvolver o lado comportamental. Ele precisa ter um desenvolvimento de áreas como o córtex pré-frontal e outras áreas que eu vivo falando aqui, e que determinam a autorregulação, o controle emocional. E um desenvolvimento fraco, um contato fraco com essa tolerância emocional, com essa autorregulação emocional, de ter que se frustrar, elas geram adultos que não têm tolerância emocional a serem contrariados, não conseguem ser contrariados, eles entram em parafuso. São pessoas mais impulsivas, que reagem mais fortemente
quando tudo não acontece do jeito que eles querem. São pessoas que tendem a ter uma ansiedade aumentada. Tudo isso, essa desregulação emocional, ela ocorre quando a pessoa tenta evitar o desconforto, né? Quando as outras não deixam que ela, enquanto criança, enquanto adolescente, enquanto bebês, tenham qualquer tipo de desconforto. Quando tentam resolver tudo para a criança, quando tentam evitar que ela se exponha socialmente. É comum que os pais ou familiares próximos não queiram que a criança, ou que o bebê, ou que o adolescente passe por qualquer tipo de frustração ou desconforto. Querem resolver tudo pela criança, querem evitar exposição social, que elas não tenham contato com os outros, que elas não sejam criticadas. E isso, apesar de parecer bom naquele momento, está gerando um dano emocional que muitas vezes pode chegar ao ponto de ser irreparável. Eu até vi um jornalista falando, ele nem é um especialista, mas ele falou com muita propriedade, ele falou corretamente, que a gente tem visto cada vez mais nas escolas os pais não querendo que as crianças passem por qualquer tipo de desconforto. Então foi se criando regras e regras e regras nas escolas, onde os professores não podem fazer mais isso, não podem fazer mais aquilo, não podem falar mais isso, não pode chamar a criança no quadro, porque ela pode se frustrar, ela pode ficar constrangida, ela pode isso, ela pode aquilo. E o meu bebê, a minha criança não pode passar por isso, não pode passar por aquilo, tal coisa constrange, tal coisa frustra. Só que ao invés de a gente melhorar a nossa educação com isso, a gente está indo ladeira abaixo, porque basta a gente comparar as crianças que saem da escola no período fundamental e comparar as que eram uma geração atrás. Você vê que há uma piora comportamental muito grande. Elas estão muito mais intolerantes a serem contrariadas, elas justamente por causa dessa superproteção que é dada. E aí, assim, muitas pessoas, às vezes, passam por problemas ou percebem certos problemas no filho e depois querem buscar uma causa, buscar uma solução, quando, na verdade, muitas vezes elas causaram ou pelo menos ajudaram a causar o problema. E tem coisas que, às vezes, a gente não imagina e que se forma justamente nesse período de treinamento do nosso corpo e do nosso cérebro. Então vou dar aqui alguns exemplos, não significa que sejam todos. Existem muitas outras coisas que não vai ter como citar aqui. Então, para a gente começar, asma e alergias respiratórias. Muita gente acha que crianças que crescem em ambientes extremamente limpos, estéreis, higienizados, estão mais protegidas e acabam tendo menos alergias respiratórias e asma. Só que não. Isso é justamente o contrário. Quem cresce e se desenvolve em ambientes limpos demais, eles podem ter mais e não menos problemas respiratórios. Em especial naquela janela que eu falei dos 0 aos 3 anos, onde o desenvolvimento do sistema imunológico é muito grande. E até os 7 anos ainda influencia bastante, né? Então, a criança que tem pouca exposição à poeira, a animais, ambientes externos, elas vão ter uma menor diversidade microbiana. Acaba combatendo coisas que não deveria. Ele não foi treinado, então coisas que não deveria causar um impacto muito forte na pessoa, acaba causando, porque para ele aquilo é estranho e para ele aquilo não se criou uma rotina de lidar com aquilo. Então acaba sim aparecendo problemas respiratórios e alergias respiratórias em função de não ter tido contato antes com aqueles micro-organismos ou com a poeira, com outros elementos. Outro exemplo aí que pouca gente associa, alergia ou intolerância à proteína do leite. Também tem uma causa genética? Pode ter, sim, sem dúvida. Mas também não é genético puro. O sistema imune vai precisar ser exposto nos primeiros meses para que ele possa criar uma proteção natural a isso. Se ele não é exposto a certas substâncias, ele vai tender a ser mais intolerante a elas. E aí, no caso dessa intolerância, a janela crítica ali é do 0 aos 6 meses. E até 1 ano ainda é bem
relevante. Então, quando a criança tem pouco contato com micro-organismos, um ambiente extremamente esterilizado e uma introdução alimentar muito restrita ou tardia, em alguns casos, ela acaba tendo esse tipo de intolerância. Outros tipos de intolerância alimentar, por exemplo, intolerância a glúten, não celíaca, né? E aí eu estou falando de uma sensibilidade ao glúten que não chega a ser uma pessoa celíaca. Nem toda intolerância, ela é fixa ou genética. Algumas elas podem ter relação com a exposição inadequada ou tardia. No caso do glúten, ali principalmente entre 6 meses e 2 anos. Então, uma introdução muito tardia de alimentos, uma baixa diversidade alimentar, isso vai fazer com que o organismo não aprenda a tolerar. E aí vem a intolerância ao glúten. Agora, falando um pouco de comportamento, né? A ansiedade social não é só uma timidez. Muitas vezes é uma falta de treino social real, né? Da criança não ter contato com as outras pessoas, com a crítica de outras pessoas, com as brincadeiras de outras pessoas, né? Aquele famoso tirar sarro, né? Não, ninguém pode tirar sarro com meu filho, ninguém pode falar. Aí o pai vai lá e defende, a mãe vai lá e defende com unhas e dentes, afasta. O que vai acontecer? Vai gerar uma criança que não é capaz de se defender, não é capaz de tolerar isso, né? Você vai criar um problema de ansiedade social ou de problemas de lidar com a sociabilização. E aí eu toco até num ponto polêmico, né? Que hoje é comum a gente ver assim, porque fulano é autista, porque fulano é autista, fulano é autista. A gente vê um hiperdiagnóstico, e eu sou das pessoas que defendem. Não é que eu não acho que exista. Não existe. Não é isso. Existe. Mas eu acho que está sendo feito um hiperdiagnóstico de pessoas que de fato não são. Elas têm uma inabilidade de lidar e não uma incapacidade. Eu já falei várias vezes sobre isso. Então, você protege uma criança, não deixa ela se expor ao contato social. O contato social pressupõe que ela vai ter o lado bom e ela vai ter o lado ruim. Aí você só quer que ela tenha influência do lado bom. Nada de mal chega para ela. Ela não aprende a lidar com esse mal. Aí o que você vai ter? Uma criança que não consegue conviver com as outras, porque as outras não vão ser perfeitas como ela quer. O mundo não é perfeito. Então, você vai ter uma criança que vai evitar estranhos, vai querer se esquivar de ter novos relacionamentos. Você vai ter sempre interações de crianças que são mediadas pelos pais, né? A criança, para conhecer outro, o pai tem que estar por perto, tem que estar se metendo para não acontecer isso, não acontecer aquilo. E a criança onde fica? Onde fica o desenvolvimento da criança? Onde ficam os mecanismos naturais para se lidar com esse convívio social? Aí a criança cresce inábil nesse sentido social, aí chega tardiamente, não consegue lidar com isso, aí rotulam, é autista. Quando muitas vezes ela não é autista, ela só não foi hábil em lidar com aquilo, ela não criou essa habilidade. E o autista ou um transtorno de fato pressupõe uma incapacidade nata, ou seja, a pessoa não consegue, ela não tem essa capacidade, ela nunca jamais conseguiria lidar. Pronto, aí de fato é. Agora, uma pessoa que teria essa capacidade só não desenvolveu, só não treinou, não é que ela é incapaz, ela não sabe como. E aí ela não pode ser taxada de autista. Aí é um erro de diagnóstico grave e que tem ocorrido direto no que a gente tem observado aí. A partir de um certo período da infância, a criança precisa já começar a entender que nem tudo que ela quer ela pode ter. Que no mundo não gira em torno do umbigo dela. Essa visão ela precisa ter desde muito cedo. Ela precisa estar claro para ela que ela não é o centro. Existe um período da infância em que ela acha que ela é o centro do planeta. Só que, mesmo nesse período, ela precisa ter demonstrações claras de que nem tudo que ela pode, ela deve ter. E que ela tem que aprender a lidar com isso. Né? Então, os pais que super protegem, meu filho não pode se frustrar, e tudo que o filho quer, o pai vai lá, se mata para fazer, a mãe se mata para fazer, e não pode acontecer isso, ninguém pode contrariar, nada mais estão fazendo do que criando uma criança com baixa tolerância à frustração.
Outra questão é uma preferência alimentar restrita, né, a chamada seletividade extrema alimentar. Ela pode ter também relação com excesso de controle na questão alimentar e pouca exposição alimentar. Principalmente crianças muito novas, de meses, né, e até uns 3 anos, se ela não tiver uma grande variedade alimentar, texturas diferentes, temperaturas diferentes, se ela tiver uma proteção demais no sentido de não ter contato com uma coisa ou com outra, ela pode crescer com intolerância ou com uma seletividade muito extrema. Eu já falei em outros episódios, quem quiser se reporta lá, sobre a questão alimentar. Na verdade, o sabor que a gente sente é uma composição de gostos, texturas, temperaturas, uma série de situações. Então, se a criança não tem esse contato variado com essas texturas, com essas temperaturas, obviamente ela não vai treinar, não vai se regular a lidar bem com isso. Então ela vai ter uma intolerância, uma seletividade alimentar que não vai conseguir comer certas texturas, não vai conseguir se alimentar com certos tipos de gosto e por aí vai. Outra coisa, doenças autoimunes, né? E aí até, por exemplo, a diabetes tipo 1 e outros problemas autoimunes. Não quer dizer que seja uma causa direta, tá? Mas pode ser sim causado por uma baixa diversidade microbiana na infância. Então uma criança que teve uma baixa exposição a isso, ela pode, além das questões alérgicas, desenvolver questões autoimunes. Porque o corpo ataca ele mesmo porque ele não foi treinado a atacar o que não é dele. Então, você acaba tendo um treinamento errado do sistema imune. E isso também pode acontecer. E aí, outras questões comportamentais, né? Uma criança que acaba crescendo num ambiente sempre muito controlado pelos pais, ele acaba crescendo de uma forma rígida, né? Com manias muito arraigadas, com toque, com transtornos obsessivos compulsivos, uma série de problemas comportamentais que depois fica muito fácil a pessoa chegar e rotular: essa criança tem TDA, ou essa criança não consegue manter o foco, ou essa criança tem autismo, ou essa criança tem TOD, ou essa criança tem isso, quando na verdade ela não tem nada disso muitas vezes. Ela tem, na verdade, um desenvolvimento desequilibrado, né, de uma forma super ou hiper protegida. Importante é ressaltar o seguinte: a gente tem que aprender, na verdade, a diferenciar a proteção saudável da superproteção. E também eu não estou dizendo aqui de diabetes tipo 1, eu não estou falando de asma, eu não estou falando de intolerância a glúten, a leite, e falando que isso obrigatoriamente é por um desenvolvimento errado. Não necessariamente. Você tem um conjunto de fatores. Você pode ter questões genéticas, você pode ter questões, aí sim, comportamentais, você pode ter algum mau funcionamento de algum órgão de uma forma inata ou adquirida. Porém, isso não faz com que deixe de ser possível que ocorra por um desenvolvimento errado, percebe? Então, assim, são várias as possibilidades para tudo. Eu sempre falo isso aqui. A nossa vida não é matemática, então não é na base do 2 mais 2 são 4. Mas, assim, a gente precisa entender que dentre os vários componentes possíveis para se gerar uma alergia, para se gerar uma intolerância, para se gerar um problema autoimune, dentre as várias possibilidades está sim o desenvolvimento com excesso de cuidado. Então a gente precisa realmente diferenciar o que é uma proteção saudável do que é uma superproteção. O que são boas práticas? Você ter um contato social gradual, né? Você pegar um bebê, uma criança muito nova e jogar lá no meio, e deixar que o mundo engula ela, não é tão saudável. A pessoa precisa ter algum grau de monitoramento para determinar limites, né? Até que ponto é saudável e até que ponto já está virando uma crueldade, já está virando um abuso, já está virando um bullying excessivo. Outra questão: exposição ao ambiente. Não, meu filho não vai poder pisar descalço no chão. Meu filho não vai poder fazer isso, meu filho não vai poder fazer aquilo, né? As pessoas que convivem com ele não podem chegar perto.
Isso não é saudável. É saudável sim que ele tenha contato com outras pessoas, que ele tenha contato com o ambiente onde ele vive e que nada seja esterilizado, porque ele não vive numa bolha, ele vive no mundo, né? Ele precisa aprender a lidar com esse mundo. Óbvio, você não vai expor ela desnecessariamente a uma coisa que você sabe que é grave e que tá lá rolando, mas num ambiente natural, com pessoas saudáveis e pondo o pé no chão, não é isso que vai ser o causador dos problemas para o seu filho, muito pelo contrário, isso vai ajudar ele a criar defesas para que ele possa lidar bem com essas questões. Então, assim, ambientes excessivamente esterilizados deve-se evitar, né? Aquela questão de que a criança só fica dentro de casa, aí tem aqueles aparelhos para esterilizar o ar, desumidificador, diz isso, diz aquilo. Se a criança já não tem um problema que necessite daquilo de fato, ela tem que lidar com o ambiente que ela tá, ela tem que aprender a lidar com a casa dela, salvo problemas que realmente exijam isso. Como excesso de cuidado, isso é ruim. Então, para finalizar e resumindo tudo isso, o nosso sistema imune, ele aprende com a exposição, né? Ele não aprende teoricamente, ele não vai na escola e aprende a lidar com as coisas. Ele precisa ter contato para aprender a lidar. O cérebro, ele precisa de desafios, ele precisa ser desafiado, ele precisa passar por frustrações, né? A educação, ela passa pela frustração, ela passa pela dor. Quando eu falo dor, não é dor física, mas assim, ela precisa que a criança sinta a dor de ser contrariada, a dor de se frustrar, a dor de se fizer algo errado, a consequência vai ser errada. Ela precisa ter esses conceitos para que o cérebro se desenvolva de forma saudável. A frustração, ela faz parte do desenvolvimento. Você querer protegê-la da frustração, você está protegendo ela da vida e das outras pessoas. Então, assim, a gente precisa entender que tudo que é demais é ruim, né? Você não ter a proteção é ruim, porque você vai expor a perigos desnecessários e que podem ser muito graves. Porém, o excesso de cuidado também é muito ruim, que você evita que ela aprenda a lidar com isso tudo e que o corpo dela, quando eu falo ela, é o corpo dela, né? O sistema imune, o cérebro. A gente precisa só lembrar sempre de uma coisa. Talvez o maior cuidado seja justamente permitir que o organismo aprenda, mesmo que isso envolva algum desconforto. Adriano Freitas no comando. Descobrindo segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro, no podcast da mente sem muro. Som da mente. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Neste episódio, o tema foi Quando o cuidado vira um risco. Quer participar? Envie sua sugestão, crítica, dúvida. Isso pode ser feito pelo WhatsApp 22 99 222 1003. E conto com vocês para divulgação em suas redes sociais e compartilhamento desses episódios. Isso nos ajuda muito a manter o projeto vivo. Te aguardo aqui no próximo episódio. Até lá. No ritmo da ciência vou dançando.